Rita, pedimos perdão, então vamos voltar. Estresse hoje é comum? É comum, infelizmente. É talvez o sintoma que acometa 90% da nossa população. E quando você está grávida, você precisa de ter suas artérias relaxadas, principalmente as artérias uterinas, para irrigar bem o neném. Tem que ter as artérias do corpo, os outros vasos. A gente, quando está grávida, a gente produz muita progesterona, que é um hormônio que Deus manda a gente produzir para relaxar a gente, para a gente poder cuidar do neném. Aí dá sono, você fica mole. Isso aí é a própria sabedoria de Deus já, né? Essa graça de Deus, inteligência de Deus. Ó, esse tempo, então, para botar o pé no freio. Eu falo com a minha cliente, é um tempo de gestar. É um tempo de ficar um pouco recolhida. Mas como que eu falo para uma pessoa, por exemplo, que é uma gerente de banco, que tem que cumprir aquela meta todo mês para ela ficar relaxada? É quase impossível. Até por causa do estresse do horário, não tem horário, por exemplo, de almoço ali, de nada. Fixo ali, né? E aí ela vai contra o próprio corpo. Então ela me queixa assim, eu não estou aguentando de cansaço. Esse cansaço, na verdade, é um cansaço produzido por um excesso de produção num período que você tinha que estar um pouco relaxado. E o que isso faz no corpo da mulher? Dá uma tendência a subir pressão, porque quando a gente está estressado, é como se fosse, na época da caverna, um homem diante de um bicho. O estresse vem desde aquela época. Então o coração acelera, os vasos fecham, imaginando que você vai sair correndo. Só que você não vai sair correndo para lugar nenhum, então você continua estressado, com os vasos fechados e o coração acelerado. Isso leva a subida de pressão, trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes. Então, só atrapalha a gestação. E agora, isso a gente está falando da saúde da mulher, mamãe. Que influi direto no neném, né? Influencia isso. direto. É aí que nós vamos chegar. E o que isso já determina para a vida daquele bebezinho ali, com essa pressão sanguínea ali correndo, enfim. O que pode a gente ter como consequência? Fisicamente, ele pode ter um parto antecipado, ele pode vir a diminuir a produção de líquido dele, porque o estresse gerando alteração da pressão pode diminuir a quantidade de líquido que chega na placenta. Isso fisicamente. Emocionalmente, são várias coisas. Inclusive, a gente ter no futuro meninos, crianças ainda de 8, 10 anos, hipertensos, porque já vieram trazendo um estresse maior desde a gestação da mãe. Então, tudo que acontece dentro da mãe influencia direto ao neném. Quando você está dentro da sua mãe, é a hora que forma a maior parte da sua personalidade. Então, o ato de estar sob estresse contínuo vai te gerar uma pessoa mais ansiosa. Então, de todas as maneiras, o neném é afetado negativamente. É uma criança, a mãe às vezes começa a tomar café demais, porque tem que ficar acordada, tem que acordada, né? Aí a cafeína em excesso vicia o neném, ele nasce chorando mais à noite. Então é normal que as grávidas que precisam ficar estressadas pelo serviço, por situações pessoais, é normal que elas gerem em si mesma complicações na gravidez, que são as que eu citei já, e que gerem na criança, independente do físico, porque só o físico já é um estresse para a criança. Claro. É um estresse ela receber menos líquido, é um estresse ela sentir que o coração da mãe está acelerado o tempo todo, é um estresse essa é a mãe ficar diabética. A diabetes é uma das coisas que mais complica o neném, porque ele gera nele uma alteração metabólica muito importante. Então, fora o físico, ainda vem o emocional e o físico na personalidade dele, porque 80% da personalidade se forma exatamente na fase intraútero. E aí a gente pode pensar nessa relação causa e efeito, que é sempre bem assim, não é, doutora? Aqueles meninos ali logo após o nascimento, sempre, igual a senhora falou, choram muito à noite, agitado o tempo todo. Tudo isso até vem atrapalhar o relacionamento pai e mãe, né? Até diminuindo até um pouco de carinho para ele, até aí o ambiente também se torna tenso, porque o menino está chorando, ninguém dorme na casa, também tem esse efeito no contexto familiar também, não é? Tem, inclusive um efeito seguinte, hoje em dia, normalmente, na maioria das empresas, nós temos 120 dias. A mãe quer trabalhar
até meia hora antes do parto. Se deixar, ela trabalha meio-dia e ganha neném 2 horas da tarde. Porque ela quer ficar o máximo com o neném. Até porque tem que pensar ali aquela questão da licença maternidade. Exato. E não pode, tem que aproveitar tudo. Isso. Só que eu falo para ela o seguinte, um recado que eu quero deixar aqui. Isso, então fala para essa câmera aqui, para essa daqui, ó, para as mamães que estão ali, já fala direto para elas. Não é à toa que a lei pede que você saia 3 a 4 semanas antes do seu serviço. É preciso que ela fique deitada, que ela relaxe, porque ter um neném é como se fosse fazer uma escalada. É uma coisa boa, mas é uma coisa que te exige muito. Então é preciso que você esteja calma e tranquila. Se você está estressada, trabalhando até quinta-feira e ganha neném na sexta, o neném nasce e chora porque ele não sabe que tem dia e tem noite. Então ele chora dia e noite. Eu chego às vezes nos quartos e a mãe fala assim, Rita, pelo amor de Deus, põe uma campainha nesse menino, porque eu não estou aguentando, eu passei a noite acordada. Então, para você poder passar a noite bem-humorada com o neném, você tem que se preparar. Você tem que dormir antes. Você tem que ficar com reserva de sono. Então é como se fosse se preparar para uma escalada no Everest. Você vai fazer uma coisa que é boa, mas que você tem que ter uma requer um grande fase esforço. De preparo. Tem que ter preparo. Aí, Rita, eu pergunto então para a senhora, a relação, por exemplo, desse estresse durante a gestação ao pós-parto, tem alguma ligação ou de que forma acontece, por exemplo, com a depressão pós-parto? Muito. O que acontece? Aí a mãe vai, trabalha até a última gota, aí ela já está com os hormônios dela e os neurotransmissores alterados porque ela ficou sob estresse. Quando o neném nasce, o hormônio zera. Todo animal que é mamífero, para produzir o leite, ele zera o hormônio. Aí, para zerar, quando ele zera o hormônio, automaticamente ele tem um processo depressivo. O animal fica agressivo, que é como ele manifesta. Então, o cachorro, a égua, a vaca, ela avança. A mulher deprime. E essa depressão é fisiológica, vai durar alguns dias. Mas se você tiver sem reserva, se você estiver cansada, você estoura. Imagina você cansado e alguém te acordar a noite inteira de 2 em 2 horas. Então, não, o neném, não tem físico que aguente, não. Não tem. O neném, por exemplo, bonzinho, ele mama meio-dia, meia-noite. Meia-noite ele mama. A mãe fica 40 minutos dando um peito, rota, o outro peito, a rota de novo. Aí ela vai deitar o neném 15 para as 2. Quando ela vai deitar 3h30, ele está chamando ela de novo. Então é preciso que ela esteja calma. E até, Rita, por uma questão de uma configuração familiar, novos arranjos familiares que a gente está vendo aí, essas benditas produções independentes aí, torna a mulher muito sozinha nesse período. Que, aliás, faz muito mal até para o bebê também, a ausência da figura paterna para ajudar nesse processo também pode desencadear alguns problemas para a vida da mamãe e do bebê também. Olha, né? Nós temos 2 rearranjos importantes. Eu tenho 33 anos de profissão. Há 20, 25 anos atrás, as vovós não trabalhavam. Então, quando a mãe ganhava neném, a mãe da mãe vinha e se instalava com ela, ou levava ela para a casa dela, ou ia para a casa da mamãe nova, e com ela ficava lá 15, 20 dias. Hoje as mulheres de 56, 60, estão todas trabalhando. Então a mãe hoje, vó, não tem tempo para se deslocar. Então ela não tem, quem fica mesmo com a mãe hoje é o pai, que só tem uma licença de 5 dias. Então assim, é difícil para que esse arranjo aconteça, mesmo que esteja dentro de um casamento. Se é uma produção independente, que eu tenho várias, recentemente mesmo tive uma agora, que me deu uma complicação grande, depressão pós-parto, aí é mais difícil ainda, porque a fragilidade da mulher, mais uma vez eu lembro uma coisa, Jesus podia ter nascido sozinho e nasceu na família. Verdade. Família é essencial, eu falo isso todo dia no meu consultório. Se ele quisesse, ele podia ter vindo ao mundo, só precisava de Maria e acabou. Ele quis ter o pai dele terreno, porque teve irmãos. Ele precisava de uma família para nascer, porque precisa de um equilíbrio. Claro. E o equilíbrio, se ele está rompido, quem vai fazer o papel de pai? Ninguém. Até porque na fase de desenvolvimento ali da criança, por exemplo, nos 2 anos, dos 2 aos 4 anos,
a chamada fase anal, é a fase do pai, de uma presença ali bem marcante na vida do filho, até para fazer aquela cortar o cordão umbilical emocional ali. Então, esse contexto nós não podemos desprezar nunca, ainda que seja à custa do nosso próprio sonho, né, Rita? Eu acho que é assim, fundamental. Eu brinco muito com a minha paciente, inclusive assim, para que o casamento continue, é preciso que a mãe desvincule um pouco do filho. Sim. E aí, o que acontece? Eu falo com a mãe assim, você vai virar uma péssima sogra. Sabe como fazer uma péssima sogra? Sendo uma super mãe. Aí como na psicologia nós aprendemos, é a mãe simbiótica, né? Acha que o filho é a extensão dela mesma. E ele fica também aquela extensão. Claro. Então gera essa grande geração que nós estamos tendo aí de pessoas que não conseguem sair de casa, não conseguem formar um lar, não conseguem progredir. Tomar decisões. Não conseguem sair do pai e da mãe. Então, assim, para que o casamento se mantenha, também é necessário que a mãe volte a ser esposa. E quem faz o corte desse cordão é o pai. É o próprio pai. É um desestresse aí nesse período, né? Agora, se o casal consegue ouvir a gente, se a paciente faz uma licença, se ela fica um tempo antes, se o marido vai às consultas, a gente fala isso para ele, coloca para ele essa fragilidade dessa mulher, que é outro problema que nós temos. Os homens de hoje estão acostumados com as mulheres machas, né? Porque você, para sair para o mundo, você teve que virar um homem. E aí, quando a mulher fragiliza, ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher fragilizada? Vai fazer o papel de homem que nós tiramos deles, muito. Eu assumo que nós, mulheres, tiramos um pouco o papel do homem. E aí ele fica sem saber o que fazer. Verdade. E a mulher sofre com essa falta. Com essa falta, porque não consegue fazer tudo sozinho. Essa é a nossa honra aqui para esse bom bate-papo que nós tivemos aqui com a doutora Rita, que é ginecologista e obstetra também, especializada em gravidez de alto risco, e ela veio nos falar aí das consequências de uma vida de estresse aí durante a gestação que as mamães têm levado. Então, mamães, aproveitem aí essa palavra de sabedoria, de conhecimento que vocês receberam hoje. Vovó, passem para suas filhas, enfim, divulguem aí para todos os seus amigos. Doutora Rita, obrigada. Uma grande honra recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E, gente, olha só que bacana. Querida chefa, muito bom dia. Bom dia, Serginho. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como foi aí o seu período gestacional aí dos seus dois príncipes lá? Do Theo eu achei mais tranquilo, do José primeiro, né? Foi mais estressante um pouquinho. Foi mais estressante, mas tá tudo sob controle? Sim, tudo tá sob vendo? controle. Que bom papo aqui. Você gostou dessa entrevista, chefe? Gostei muito. Então, tá bom. E agora, chefe, o que nós vamos fazer agora aqui no Nosso de Tudo Um Pouco? Vamos tomar uma aguinha? Pode? Vamos sim. Pode tomar uma aguinha, um cafezinho ali? Tomar um cafezinho com a doutora Rita ali, pode? Pode? Pode sim. Então, tá bom. Gente, então eu convido você a tomar um cafezinho aí, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo. É só para tomar um cafezinho mesmo e voltarmos, porque o De Tudo Um Pouco ainda tem coisa boa para você. Temos o quadro Vida em Família e tanta coisa mais. Então, um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.